falando sobre o tema desprezo à verdade, né? Então, irmão, nosso irmão professor Kleber estará refutando conosco, amém? Que possamos, amado, estar com nossos, realmente, nosso ouvido atento a ouvir, amém? E que possamos, irmão, tudo quanto nós nesta manhã estaremos aqui aprendendo, possamos nos identificar, se nós identificamos em qual das teorias, né? Aonde que nós centramos, amém? Louvado seja então nosso irmão professor, amém? Estará nos refutando, nos trazendo o ensino da palavra, amém? Louvado, que Deus te abençoe. Somente dei uma pequena introdução, porque o mundo, ele nos engana, trazendo várias teorias que realmente vem trazer para nós, amém? Trazendo para nós, para amaciar nosso ego, amém? Louvado, que Deus nos abençoe. Amém. Pai dos seus irmãos. Estamos aqui mais um domingo para a gente falar sobre, nesse trimestre estamos falando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. E como podemos viver nesse mundo que é dominado pelo espírito da Babilônia. O mundo já é maligno e sabemos que por nossas próprias forças não conseguimos vencer. Nós aprendemos nas três primeiras lições, nós tivemos uma lição de introdução que falou sobre o que era o espírito da Babilônia, e na lição número 2 e 3 nós tivemos um estudo sobre a visão distorcida do mundo, né, em relação a Deus e o pecado. Nós aprendemos sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado, que o que era pecado para muitos aí fora agora hoje não é, passou a ser certo. E aprendemos na lição passada sobre o perigo do ensino progressista, né? O ensino que coloca o homem, né, a vontade do homem acima da vontade de Deus, que além de ser um ensino perigoso, é demoníaco. Muitos pastores que se intitulam pastores estão se baseando nesse ensino progressista, que é o ensino do demônio, é demoníaco. E é um ensino, né, do espírito da Babilônia. Por isso estamos vivendo em um mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Mas nada disso é surpresa, porque o próprio Jesus ele já tinha nos alertado. A mensagem de ontem, que o pastor trouxe na Santa Ceia, também foi um apanhado disso. Quando ele disse que naqueles dias muitos dirão: Senhor, esse nome nós profetizamos, é justamente isso. Profetizam de forma errada, vivem de forma errada, falam até em nome de Deus, se vestem como cristão, andam como cristão, falam como cristão, mas deturpam a verdadeira doutrina do pecado. Pecado é pecado, desde Gênesis a Apocalipse, desde o primeiro homem até o último homem que vive sobre essa terra aqui, na sua natureza caída. O pecado vai continuar sendo pecado. Não houve uma revolução, como a gente vai aprender aqui, não houve uma evolução, como eles dizem, né? Onde coloca o homem no centro da vontade, onde coloca o homem acima do Criador. E essa lição que nós vamos falar hoje, quando a criatura vale mais do Criador, faz parte do segundo bloco. E na próxima lição também nós vamos falar sobre a dessacralização da vida materna, da vida do ventre materno. E esse bloco vai falar sobre o homem que quer se sobrepor a Deus, ou seja, o homem quer estar acima de Deus, né? E isso, muitas das vezes, há algum tempo atrás, muitos pensavam que isso é, a gente falava aqui na semana passada, muito que vocês estão falando aí, isso é teoria, isso não vai existir, porque não. Está no nosso meio, são teologias, são ideologias que estão hoje no nosso meio, infelizmente infiltrado dentro de algumas igrejas que se titulam cristãs, mas não são, se titulam cristãs, para deturpar, exatamente, para deturpar a verdade bíblica. Eu dizia aqui na semana passada que nós temos que agradecer a Deus que estamos em uma igreja
que ainda zela pela sã doutrina. Tem que continuar zelando. Deixou de zelar, ele passa de ser uma igreja, deixa de ser uma igreja do reino e passa a ser uma igreja o quê? Fazendo campanha contra o seu reino. Deus não é um Deus inclusivo na questão de que você venha como está, fique como está, que Ele te ama independente do que você faz. Se você rouba, se você se prostitui, se você bebe, fuma, não. Deus, Ele é Deus, Ele quer, Ele te chama, Ele ama o pecador. Ele ama o homem, nós. Porque todo mundo aqui é pecador. Todo mundo é pecador, todo mundo peca. É a natureza caída do homem. E quando a criatura vale mais do que o Criador? A verdade prática diz que a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Como foi lido no nosso texto bíblico aqui em Romanos capítulo 1, Paulo, ele vai expor a idolatria e a depravação dos gentios. Ele vai expor a idolatria e a depravação dos gentios. E Paulo vai dizer o seguinte: não importa o que vocês pensem, não importa o que vocês dizem, com outras palavras, nós seres humanos, nós somos o que? Inexcusáveis. Nós não temos desculpas, nós não temos para onde correr, nós não temos uma justificativa para o que fazemos. Pecado é pecado e erro é erro. Paulo ele vai dizer o seguinte: não precisa, em outros termos, ele não falou dessa forma aqui, ele vai dizer, porque as suas coisas, capítulo 1, versículo 20, do 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas. Paulo, ele está dizendo o seguinte: olha, o homem aqui, ele não tem desculpa. O homem aqui, ele não precisa necessariamente, como muitos acreditam, olha, será Deus ele só vai voltar quando o evangelho for pregado para todo mundo, não, o evangelho é pregado a todo momento. Paulo ele está dizendo aqui, olha, as coisas, vocês sabem que existe um Deus pela criação, pelo ar que você respira, pelos céus, pela terra, pela água, por nós mesmos. Quem criou o homem? Foi Deus. Então, por mais que o ser humano ele tente impor uma justificativa de não conhecer a Deus ou não ser participante, porque não é necessariamente você entrar dentro de uma igreja, ouvir uma palavra, alguém passar na rua e dizer Jesus te ama, não. Todo o ser humano ele tem a ciência, ele tem o conhecimento que existe algo divino, um Deus superior que comanda e é justiça em toda a face da terra. Em toda a face da terra. Quando Paulo ele sofre naufrágio, para lá na ilha, ele encontra lá os bárbaros. São pessoas que não têm o quê? Contato, não têm conhecimento, não têm contato com outro mundo. Paulo viu eles pela primeira vez, eles viram o ser humano pela primeira vez, receberam bem, fizeram lá uma fogueira, sai-lhe uma cobra, dá uma mordida em Paulo. O que é que os bárbaros dizem? Veja, eles não têm o conhecimento do Cristo. Eram outros povos, outras mentes. Ele vai dizer o que? A justiça divina, esse homem é pecador. A justiça divina, né, está querendo lhe dar o castigo. Então eles conheciam. Paulo não pregou para eles. Não, ele já conhecia que existiam. E por mais que aí fora muitas pessoas se intitulem ateus, nós sabemos que nada mais isso é, porque ateu ele diz que não acredita nem em Deus, nem nos demônios, né? Não acredita em nada. Mas nós sabemos que isso é o quê? Uma influência demoníaca. E nós sabemos que lá no fundo, ele sabe que existe um Deus todo-poderoso, uma justiça divina que um dia irá julgá-los. E é isso que eu sempre digo aqui, disse na semana passada, naquele grande dia não vai haver justificativo. Não vai haver justificativo. O pastor disse aqui ontem, pregou aqui ontem, falou aqui ontem. Olha, naquele dia muitos até vão tentar, mas Senhor, profetizei, cantei,
expulsei demônios. É importante citar que nenhum reino faz campanha contra o seu reino, guerreia contra o seu reino. Se expulsou demônios, foi em nome de quem? De Jesus. Ninguém expulsou demônio em nome de Beelzebul. Não. Como os fariseus diziam, né? Para Jesus. Ninguém vai fazer campanha contra o seu reino. Ninguém vai fazer seu nome, nós profetizamos, só profetiza quem recebe o dom. Mas naquele grande dia, Deus vai o quê? Separar. Olha, você profetizava da boca para fora. Quando você estava na igreja, eu até te usava. O pastor disse aqui ontem. Na igreja você até, né, te usava. Você pregava, você cantava, você pulava. Mas, quando saía lá fora, suas atitudes eram totalmente reprovadas. E Paulo ele vai dizer, são aqueles que, para que fiquem inexcusáveis. Ou seja, existe algo grande, uma criação grande, algo maravilhoso, que mostra que existe um Deus, que mostra que existe uma justiça, e vocês não têm desculpas. Paulo ele vai dizer isso, vocês não têm desculpa, porquanto, tendo conhecido a Deus, versículo 21 de Romanos capítulo 1, não glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram. Aí nós vamos entrar na revista agora. Ele diz, olha, por vocês conhecerem a Deus, vocês não glorificaram como Deus. Vocês não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Nós falamos aqui há duas lições atrás, que o pecado, a vontade humana, ele não entrou, não é culpa de Adão. Porque o erro já existia. O erro já existia. Deus ele criou tudo. Ele criou o bem, ele criou o mal. Antes de Adão ser criado, ser formado, antes desse mundo ser formado, teve um anjo que ele fez o quê? Se rebelou contra Deus. Então a culpa não é de Adão, não é necessariamente na criação do erro. A culpa é dele porque ele caiu, sim. Mas não foi Adão que criou o erro, não. O erro já existia. Estava disponível porque Deus é o quê? Deus ele deixou o ser livre. Tanto o anjo como homens são livres. É tanto que o anjo de luz, um dos principais, mas que queria ser o que? Igual a Deus. Ele escolheu, ele teve o livre-arbítrio. O homem também ele tem um livre-arbítrio. Então, porquanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, se aqui se entende que tudo que se faz aí fora, tudo que tem de erro no mundo, não é porque eles não conhecem Deus, não, eles conhecem, mas deliberadamente praticam o erro, praticam o pecado. E não é a sociedade que corrompe, não é os meios que corrompem, pode até ajudar. Claro, se você andar numa turminha que só bebida alcoólica, um dia você vai bebida alcoólica. Se você andar numa turminha, exatamente, influencia. Se você andar numa turminha que só é drogas, um dia você vai cair nas drogas. Não venha para cá dizer que você é autossuficiente, nós vamos aprender aqui. O homem não é autossuficiente. Ele depende totalmente, exclusivamente de Deus. Escute, Deus não depende de nada da gente, nada. E de nada poder fazer. Exatamente. Ele não depende de nada de mim, Nakamura, Evenilson, Ramudinho, pastor, ele não depende de nada. Ele é Deus. Se eu fizer, ele é Deus. Se eu não fizer, ele é Deus. Se eu vir para a igreja, ele é Deus. Se eu adorar, ele continua sendo Deus. Se eu não adorar, ele continua sendo Deus. Agora, se eu não depender dele, eu não sou nada. É o que Apocalipse diz. Sou pobre, miserável, cego e nu. Não consigo nem decidir para onde a minha alma vá. Eu não consigo. Posso até escolher. Se eu não servir a ele, eu vou para onde? Para o inferno. Agora quem coloca lá é quem? Ele. Ele é quem vai julgar, ele é quem vai colocar. Então, porque conhecemos a Deus, não glorificamos a Deus, não lhe demos graças, antes em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios,
tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo. Aí, versículo 25, tema da nossa lição, ele vai dizer: pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Ou seja, o que era verdade, eles mudaram em mentira, para satisfazer o seu ego, o seu coração. Aí vai entrar o que o presbítero Nakamura disse, o antropocentrismo. O que importa é o homem. Deus é mero coadjuvante, ou simplesmente para muitos Deus nem existe. É uma mitologia. É coisas que os crentes loucos pensam. Então ele vai dizer aqui: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Não a criatura, quem é bendito eternamente? O Criador. A criatura é passageira, nasce, se desenvolve e morre. Mas o Criador, ele vive para todo o sempre. Para todo o sempre. Aí continuando ele vai dizer: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. No versículo 27 ele vai dizer que o homem também mudou, né? Deixando o uso natural para se inflamar em sua sexualidade. Aí no versículo 28 ele vai dizer: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus é o que? Imergir no Senhor, então afinidade com Ele, porque conhece Deus. Mas não quer o quê? Ter uma afinidade, ter uma renúncia para viver com Ele. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. O ser humano, todos que estão aqui, todo ser humano nasce com isso aqui. A raiz do mal. Nasce com isso aqui. Agora, quando você cresce, quando você começa a ter a raciocinar, até a racionalidade, que você escolhe a Deus, escolhe viver sobre os seus preceitos, escolhe ser transformado pelo seu Espírito Santo, e você deixa ele entrar na sua vida, e essa natureza aqui, ele automaticamente, ela é o quê? Quebrada, vai sendo quebrada, e você passa a produzir o quê? Frutos do Espírito. Só que essa natureza aqui, quando você aceita Jesus, ele não é destruído, não, está aí dentro, está na sua carne. O Espírito está pronto, mas a carne, ela é o quê? Fraca. Aí é por isso que muitos, depois de tantos anos no Evangelho, tantos anos na igreja, tantos anos pregando, cantando, quantas almas ganharam para Cristo, e hoje eles estão aonde? Profanando e deturpando a sã doutrina. E Jesus, ele deixou tudo isso avisado. Olha, nos últimos dias o amor de muitos vai se esfriar. É misto que isso aconteça. Exatamente. E isso o que? Eles vão o que? Esse movimento, essa relativização que acontece com muitos que antes pregavam, que antes viviam a verdadeira sã doutrina, é a relativização do primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Tem lá em Êxodo capítulo 20. Qual é o primeiro mandamento? Não tereis outros deuses diante. Não tereis outros deuses. Quando nós relativizamos esse primeiro mandamento, nós não conseguimos cumprir nenhum outro mais. Quando nós relativizamos esse primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim, nós não vamos conseguir cumprir nenhum outro mais. Nenhum outro mais. Porque Jesus, quando ele foi lá no Sermão do Monte, quando ele começou as bem-aventuranças, falando do Sermão do Monte, ele foi explicar o que era o não matarás. Ele foi explicar o que era o não adulterarás. Ele foi explicar tudo, o que era honrar o pai e a mãe. Ele explicou tudo no Sermão do Monte. E quando eu digo que quando nós deturpamos e relativizamos o primeiro mandamento, que não terás outros deuses além de mim, não remonte apenas que não terás outro Deus além de mim, é só uma escultura que você tem na sua casa, é você adorar a Padre Cícero, ou você adorar... Não, não é só isso. É você adorar a si mesmo.
Quando você se coloca em primeiro lugar, automaticamente você não consegue cumprir nenhum outro. Porque quando você coloca o seu eu em primeiro lugar, você se torna um adúltero. Porque adulterar não é só você ir para a cama com uma mulher, seja lá com quem for. Você se torna um homicida, porque ser homicida não é apenas você chegar e tirar a vida do outro, não. Quando você começa a maquinar, você já é um homicida, você já é um assassino. E quem tem o coração, o seu eu, como primeiro, e deixa Deus como segundo, o seu eu ele vai maquinar isso. Porque quando você idolatra a si mesmo e coloca o seu eu em primeiro lugar, você quer se sobressair em cima do seu irmão, você quer se sobressair em cima do seu colega de trabalho, seu colega de faculdade, seu colega de colégio. Você quer se sobressair em cima do seu familiar. E com isso você o quê? Maquina o mal. Tomara que morra. Tomara que seja demitido. Mas eu era para ser presbítero. Eu sou diácono, o irmão ali é presbítero. Tomara que caia. Existe isso. Então quando você transgride o primeiro mandamento, automaticamente você não consegue cumprir nenhum mais. E não terás outros deuses além diante de mim. Não é só se eu adoro a B ou se eu adoro um cantor. Não. Principalmente isso. Tem muita gente que acha que não. Mas eu não tenho nenhuma adoração a cantor, não tenho nenhuma adoração a pai, nem mãe, nem filho. Mas e você? E você? Você às vezes prefere você do que Deus. E Jesus vai dizer o seguinte: aquele que quiser ganhar a sua vida vai ter que fazer o quê? Então não existe o eu no verdadeiro evangelho. Não existe o eu no verdadeiro evangelho, não. Tudo é para Ele. Buscai primeiro o reino. Quando Ele falou sobre as solicitudes da vida, Ele disse: olha, eu sei que vocês precisam de mantimento, eu sei que vocês precisam de veste, eu sei que vocês precisam, mas buscai primeiro o que? O reino, e as demais coisas eu vou acrescentar. Então, tira o seu eu de lado e adore somente a mim. Busque primeiro a mim e tudo o restante eu vos acrescentarei. O desprezo à verdade, a impiedade e a justiça. O termo impiedade significa irreligiosidade. Ele se refere à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Já o vocábulo injustiça significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada. Essa palavra aqui, impiedade e injustiça, é a nossa atual situação da sociedade não regenerada. Quando fala nossa atual situação, a situação do mundo. Mas nós que somos lavados pelo sangue do Cordeiro, vivemos o quê? Uma vida de santidade. Busca constante de quê? De santidade, em contínuo com Deus. Escute, quando nós vivemos uma vida de santidade, estamos ali vivendo uma vida de santidade, nós não nos tornamos indestrutíveis. Não. O inimigo mais vai investir na sua vida. Você está buscando, você está jejuando, você está orando, você está lendo a palavra. O inimigo não vai ver você não, esse aí já foi, virou um anjo. Esse aí é o anjo, está com a espada na mão não. Quanto mais você busca, mais o anjo, mais o inimigo ele vai fazer o quê? Mas retaliação, né? Retaliação. Mas quando eu na minha fase de adolescência, quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, foi a semana que mais apareceu provação, tentação. Tudo que eu queria antes que não aparecia, apareceu tudo nessa semana. Mas só que é interessante que quando você está revestido e você está imerso no Espírito Santo, sua força também dobra. Mas é preciso que você fique o quê? Vigilante. Passou um sozinho aí.
É preciso que esteja atento e vigilante, vigiai e orai. O espírito ele está pronto, mas a carne ela é o quê? Fraca. Quando nós pensamos que estamos fortes, nós estamos o quê? Olha, Paulo detinha os 9 dons do Espírito. Os 9. Porém, Paulo tinha um espinho. Não sabemos qual é. Mas ele diz o quê? Um espinho para o que me bofetear, para dizer que o quê? Não sou nada, você não é nada. Sem estar na presença de Deus, Paulo ele não era nada. A igreja de Coríntios detinha também os 9 dons do Espírito. Mas quando foram vasculhar lá, o que é que tinha? Intriga. Porque se não tivesse na presença de Deus, buscando de forma incessante, iriam falhar. O ser humano é assim, nós somos uma natureza caída, mas quando nós estamos no Espírito, lavado pelo sangue do Cordeiro, nós somos o quê? Regenerados. Então essa é a situação da humanidade hoje, uma humanidade impiedosa e cheia de injustiça. A perversidade e a depravação moral que expressam a decisão deliberada do homem desprezar a verdade divina. Escute, expressam a decisão deliberada do homem. O homem por si só quer desprezar a verdade divina. Conhecem a verdade, vivem, já viveram essa verdade, mas por si só dizem, não vale mais para mim. Porque Deus é amor. Mas Ele é justiça. Essa investida contra o temor a Deus e a relativização do pecado aprisiona e cauteriza a consciência humana. Tais ações provêm da recusa do homem em glorificar o Criador. É isso que a gente falou. Quando deturpamos o primeiro mandamento, que é glorificar, ter apenas Ele como Senhor da nossa vida, o Criador Supremo, nós começamos o que? A desmoronar. Nossa mente começa a ficar o que? Cauterizada. E a gente começa a pensar que o que era errado, hoje é certo. Mas passa os céus, passa a terra, as minhas palavras vão permanecer, disse o Senhor Jesus. A insensatez humana, vamos adiantar. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus por meio da natureza faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador. Paulo ele vai dizer aqui, olha, por meio da natureza, que a revelação geral de Deus, por meio da natureza, ou seja, Ele criou céus, terra, Ele criou o ar, tudo a natureza aí. A ciência, por mais evoluída que seja, não consegue ser minucioso quando ele vai averiguar, quando ele vai estudar o ser humano. Não existe, não tem como algo vir do acaso. O antropocentrismo, nós vamos estudar aqui sobre o humanismo mais na frente, ele vai falar justamente isso. Ele nega que existe um Deus criador e que tudo veio o quê? De uma energia, do acaso. Mas todo ser humano, por mais que ele relute, ele sabe e entende que existe um Deus que criou todas as coisas. Por isso ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina, nem de seu eterno poder. Não obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem iníquo não glorifica a Deus nem lhe rende graças. Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino. Por causa das especulações pretensiosas de seu coração e de sua auto-idolatria, tanto o seu raciocínio quanto o seu intelecto em relação à verdade tornam-se inúteis. Suas ideologias rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. Ou seja, mesmo o homem sabendo que existe um Deus Criador, que existe um preceito a ser seguido, o homem ele deturpa isso aí, e por causa das suas ideologias, por causa dos seus prazeres, ele o quê? Nega a existência do Criador e coloca o ser humano como algo principal. Aí ele vai falar aqui sobre o culto à criatura. Quando ele rejeita o Criador,
Quando ele rejeita Deus e suas leis, os filhos da ira, como é conhecido, são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos. Escute, quando ele vai falar aqui em Romanos capítulo 1, versículo 28, ele vai dizer, olha, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ou seja, como eles rejeitam a Deus, não querem viver uma afinidade com Deus, não querem andar com Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso, ou seja, eles ficam sujeitos. Se você não quer nada comigo, que sou a restauração para a sua vida, você vai estar sujeito ao sentimento perverso. Que sentimento é esse? Prostituição, toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe. São nécios, infiéis, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Agora eu pergunto aos irmãos, algumas dessa iniquidade aqui falta na sociedade hoje? Ou nós vemos isso em toda e qualquer esfera da sociedade? No mundo todo. Infelizmente nós vemos isso tanto naqueles que estão na lama do pecado mesmo, enfiado até o pescoço, como nós vemos isso aqui naqueles que se dizem cristãos, que se dizem um cristão inclusivo, que se dizem um cristão novo, um cristão moderno, mas a verdade é que o evangelho, ele é puro e ele é simples. Você quer vir até mim, pegue a sua cruz, renuncie tudo, renuncie a sua carne, renuncie o seu eu. E quantos jovens, não só jovens, quantas crianças, adolescentes, jovens, adultos, pai, mãe, idoso, têm negociado esse evangelho puro para viver o que? Uma inverdade lá fora. Para viver o que? Algo que é prazeroso. São amantes do seu deleite. Nós vamos aprender aqui, no próximo tópico, na revolução do pensamento humano, que são homens que eles preferem estar diante do seu deleite, preferem satisfazer o seu deleite, preferem satisfazer o seu prazer, do que viver o que? A lei do Senhor. Do que viver a lei do Senhor. E quantos hoje estão aqui, vivem dentro da igreja, até vem, mas está aqui dentro com o pensamento lá fora. E aí onde está o perigo? Ainda está o perigo. Está aqui, está lá no mundo. Aí onde está o perigo? É um crente morno. E muitas das vezes dentro da igreja ainda deturpam e tentam afastar aqueles que querem ter um relacionamento com Cristo. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Na ciência, a matéria é colocada acima de Deus. E na sociedade, o artista, o atleta, o político ou o líder religioso se tornam uma referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. Então, na sociedade, o artista, o atleta, o político ou líder religioso se tornam uma referência de idolatria. Porque Deus é abençoador, Ele é. Mas quando a gente vai falar aqui sobre ele cita aqui, né, artista, atleta, político, líder religioso, são amantes de si mesmo. Existem muitos? Existem, infelizmente. Por quê, meu irmão? Eu não posso acreditar, e eu não vou acreditar, baseado nas Escrituras. Não posso acreditar em um Deus em que estou em uma igreja, onde o meu líder, meu pastor, meu líder religioso, para uma BMW na porta, tem um jatinho, fazendas e tudo, enquanto a igreja está o quê? Morrendo. Enquanto os irmãos estão morrendo. Às vezes não tem um prato de comida, não tem um café da manhã. Por quê? Usam da igreja para o quê? Si próprio.
Usam da igreja para o que? Subir. Usam daqueles que querem e professam a fé. Escute, muitas das vezes não está quem está sentado ouvindo a palavra e quer ser nutrido pela verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro alimento sólido, mas usam o altar do Senhor para se promover, para buscar o que é só para si. Então eu não creio no evangelho, onde um camarada para um carro na frente da igreja, um BMW, ou vem de jatinho, ou vem de helicóptero, enquanto a igreja está o quê? De pernas bambas, caindo. Às vezes não tem o que comer, não tem nem com o que vir, e vem pregar o que? Só prosperidade. Enquanto só quem prospera é quem? Quem está lá em cima. Teoria da prosperidade, né? Não estou falando apenas de líderes, não. Seja eles aqueles que cantam, aqueles que louvam, aqueles que saem aí como missionários, mas o que? A sua visão principal. Deus conhece o coração, talvez eu não. Talvez eu veja e diga, isso é bonito o que fazem. Mas Deus conhece o coração, qual é a verdadeira intenção? Enquanto tem aquele irmão simples, sentado lá no fundo da igreja, mas quando ele sai, ele vê lá um drogado lá fora, ele diz, Jesus te ama. E aí? Quem é que tem mais valor? O fariseu que gritou lá na praça, quando Jesus disse, olha, Senhor, perdoa, né, porque eu estou aqui orando, em mãos altas, ou aquele que chegou lá no seu íntimo, no seu coração? Qual é o que tem mais valor? É de Cleber. Aí são doutrinas anticristãs. Não existe isso de você cultuar a Deus na sua casa assistindo apenas uma live. Não é que você não possa fazer isso, você pode. Quando você tiver seu tempo livre, é melhor que você assista uma live, né, uma pregação, né? Você coloca lá uma live de louvores, ou do que você está vendo besteira e bobagem, né? Porque tanta porcaria que está passando na TV agora que é melhor você assistir. Agora você deixar de vir para a sua igreja, porque você está cultuando a Deus através de uma live, e a comunhão com o irmão. Exatamente. E a comunhão com o seu irmão. Então você deixa de o quê? Você não ama o seu irmão. Não, eu não vou para a igreja porque eu não gosto da cara do irmão, não. Você é amante de si mesmo. Você é amante de si mesmo. Você não gosta de ser confrontado. Ah, eu não vou para a igreja porque toda vez que eu vou lá o pastor prega e confronta pelo meu pecado. Não, então você não gosta de ser confrontado. Seu pecado está lhe dominando. Seu pecado está lhe dominando. Então você quer ser adorado e não adorar o Criador. Porque o Criador, o Deus eterno, Ele corrige a quem Ele ama. Ele não vai passar a mão na sua cabeça. Se você está errado, é errado. E a palavra Ele vai te confrontar e vai fazer que você tenha e deseje ter essa mudança. A revolução do pensamento humano, a renascença, a característica desse movimento foi o seu próprio racionalismo. Ou seja, esse movimento, ele diz que tudo deve ter uma explicação racional. Os renascentistas recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Eu tenho um professor, graças a Deus eu não tenho mais. No dia que eu voltar a estudar, eu pegar uma aula dele, eu não saio. Saio, não quero, não sei se Deus tenha piedade da alma dele, né? Tem um professor, como está filmando, não vou dizer o nome, mas já falei aqui, que na faculdade uma vez a gente discutiu, porque ele gostava muito de bater na fé cristã, né? E na sala só tinha 2 crentes, eu e uma jovem da Brasília. E ele dizia que os crentes eram loucos, que negócio de acreditar em Deus. Deus ninguém vê. Deus ninguém sente. Você consegue viver sem Deus? Aí a turma, consigo, blá, blá, blá. Eu calado. Você tem que venerar a água. Para de beber água para você ver se você não morre. Seu Deus é a água. Seu Deus é a comida. E batendo, e batendo. Vendeu a água e a comida, hein? E batendo, e batendo, e batendo, e batendo.
E é aquela coisa, se a gente for falar, né, a gente é errado, porque o professor está na função dele. Mais uma vez ele tocou em uma ferida que caiu em azuis, né? Tocou numa ferida, porque você fica com o negócio de pastor, que todo pastor é ladrão, que não sei o quê, blá, blá, blá. Aí, correto. Aí, professor, então eu deduzo que o senhor é um pedófilo. Você está me chamando de pedófilo, pastor? Se todo pastor, no seu entendimento, é ladrão, porque um ou outro cometeu algum erro, que são pessoas que não são da igreja, estão disfarçadas para deturpar o evangelho, todo professor é pedófilo. Por que você está dizendo isso? Porque essa semana, logo na semana, teve um professor em Salvador que foi preso por pedofilia. Então todo professor é pedófilo. Então o senhor para mim é pedófilo. O senhor para mim é maconheiro. E realmente ele é. Fuma maconha. Mas não pedófilo, maconheiro. Fuma maconha. Mas todo professor é pedófilo. Todo professor é abusador. Porque o que mais o senhor pode pesquisar aqui. Vamos pesquisar. Professor que abusa. Pedófilo. Professor é assassino. Então o senhor para mim é pedófilo. Você está me chamando? Eu falei, o senhor está dizendo por primeiro, meu pai é pastor. Então o senhor está deduzindo que meu pai é ladrão. Começou aí. Aí, se eu querer levar algo a mais, o senhor vai ter que provar onde foi que meu pai roubou. Aí você vai ter que ter um conhecimento, conhecer e provar. Agora, eu estou se baseando no que o senhor diz, que é a razão. O senhor pode se basear no que a pessoa vê. Se o pastor, por um que roubou, todos é ladrão, o senhor para mim é pedófilo. E pronto. O senhor está atacando aqui a minha fé direto. Só tem 2 crentes aqui, o senhor está atacando. Aí quando eu falo, eu sou taxado de preconceituoso. Aí a gente foi para a reitoria levou para lá, eu disse o seguinte, essa era uma faculdade paga, não era pública. Eu disse, olha, eu sei, o salário dele também depende do meu dinheiro. Então não estou impedindo que ele dê a aula dele, mas que ele não atinja a minha fé. Agora, se ele atingir a minha fé, me dá o direito de chamar também, se pastor é ladrão, que ele é um pedófilo, que ele é um abusador, que ele é um maconheiro, que ele é um prostituto, que ele é tudo. Então ele não abuse da minha fé, não use da linha dele de pensamento e não me atinja, então eu vou atingir ele. E se ele continuar dizendo que o pastor é ladrão, ele vai ter que provar que meu pai é ladrão, porque meu pai é pastor. E aí agora? Só sei que nesse dia ele não dava uma palavra, é professor de sociologia, filosofia. Não dava uma palavra comigo, entrava e saía, não dava uma palavra comigo. Deixou de atacar a fé cristã, entre aspas, né? Falava da razão dele, né? Que ele tem que adorar, não sei o que, Aristóteles, que tem um pensamento, que ele tem que adorar a água, a terra, o mar. Agora Deus não adorava. Mas a partir do momento que ataca a nossa fé cristã, nós temos que ter a capacidade de defender. É crime, né? Mas como eles estão numa posição, eles dizem a razão não, a razão é que a água é para ele, é o Deus, porque eu não consigo viver sem água. Mas nós cristãos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, entendemos que o quê? Que não conseguimos viver sem Cristo, sem Deus, sem ser nascido de novo, sem experimentar a boa e agradável vontade de Deus, sem experimentar o que é renunciar a Cristo. Viver como o mundo vive é fácil. Agora sabemos como é prazeroso viver como verdadeiros nascidos de Deus. Ele disse que na água ele não vivia sem água. Ele Mas disse que não vivia sem Jesus disse o que? Eu sou a água. Jesus disse o que? Se eu te der da água que eu tenho, nunca mais você terá sede. Por uma concepção antropocêntrica, em que o homem se tornava a única medida de todas as coisas, ou seja, o renascentismo diz que o homem se torna a única medida de todas as coisas, não precisa de Deus, não precisa de um Deus para mediar. No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passam a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. Assim surgiram os primeiros efeitos do processo da secularização da cultura,
quando a vida social passou a ceder o espaço para o racionalismo e o ceticismo. Nesse sentido, a revolução científica e literária que se deu a partir do renascentismo contribuiu para o surgimento do humanismo. Foi através disso aqui que subiu o ceticismo, que surgiu e começou a crescer o ceticismo. Ou seja, eu só posso acreditar em algo que eu vejo. Aí Jesus, quando ele morre, ele ressuscita, os discípulos disseram, ele ressuscitou. Aí Tomé, peraí, você viu? Né? Alguns discípulos, mas Tomé era o mais ousado, mas ali não só foi só Tomé. Aí, viram que eu não vi. Você viu, você topou na mão, vocês estão vendo a miragem. Aí Jesus aparece, então para aqui, Tomé, para você ver. Aí Tomé diz, agora eu creio. Você está crendo porque você vê? Você está crendo só porque você vê? Quem é nascido de Deus, veja, ninguém aqui viu a Deus, mas nós podemos sentir. E quem é nascido de Deus, ele sente que existe, e sente que está, e que tem um Deus ao seu lado, que livra, que consola, que conforta, que está com ele todos os dias da sua vida. Nós não precisamos ver, nós vivemos por e não por vista. O humanismo, que nasceu na Itália, a Itália foi o principal centro humanista, na verdade. Para esse movimento, a ética, a moral dependem do homem. Os irmãos concordam que a ética e a moral dependem do homem? Samuel, a ética e a moral dependem do homem? Você consegue ser ético e moral? Não consegue. Não depende. Se você não tiver um novo nascimento, você não consegue. Assim, a criatura passeia a ser a base de todos os valores. Ou seja, não precisa-se de Deus. A criatura, ele tem todos os valores. O homem, ele tem todo o valor para ser ético e moral. E não é assim. O homem é a natureza caída, pecaminosa. O homem nasce querendo homicídio, nasce querendo adultério, nasce querendo a prostituição. Quando reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador e o Espírito Santo nos convence acerca do pecado, da justiça e do juízo, nós passamos o que? A reconhecer que sem Ele nada somos e assim se tornamos, pelo fruto do Espírito, ético e moral. Ético e moral. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga a fim de desconstruir os livros sagrados. De positivo, só se destaca a valorização dos direitos do indivíduo. Porém, essa não é uma bandeira própria do humanismo. A Bíblia possui arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade, que antecede muitos direitos que apareceram no tempo moderno. Em Gálatas 3:28, destaca-se ainda que a Escritura ensina a igualdade entre raças, classes, social e de gênero. O humanismo aqui diz que eles são um pilar para igualitário, para o homem ser igualitário, para não ter distinção de raça, gênero ou etnias. Não. A Bíblia aqui já dizia, já falava sobre isso. Irmão Jair? Exatamente. Por si só. Exatamente. O homem ele não consegue. Se o homem conseguisse, ele conseguiria resolver o problema de toda a humanidade. É uma prova que o homem precisa tanto de Deus e de tempo de Jesus, né? Exatamente. Todos tentaram. Lembre que o pecado está desde o começo da humanidade. Não é os... Veja só. Adão, Eva, Abel e Caim. 4 seres humaninhos na terra. E Caim foi lá e matou quem?
Não teve sociedade para corromper. Não teve mídia para corromper. Não teve influência de amiguinho nem de nada. Não. A natureza do homem, que estava caída, já estava caída, ele escolheu deliberadamente, porque os pais ensinavam. É tanto que Abel, que Deus aceitava o seu sacrifício, era ou não era? Deus aceitava. Os pais ensinaram bem. Por mais que os pais tenham caído, o pai ensinou: peraí, tem um Deus. Então não tinha, tinha Adão, Eva, Abel e seu filho. Os três ali viviam na presença de Deus. Um se desviou por si só, porque queria. Ele escolheu sair diante da face de Deus. Gênesis capítulo 14, versículo 16. E ele saiu de diante. Então ele quis sair. Ele escolheu sair de diante da face de Deus. Ele quis sair. Não foi porque Deus tinha que ter acontecido isso, não. Ele escolheu por si só. Não teve meios, não teve alguém, não teve amigo, não teve mídia, nada. O homem não consegue ser ético por si só, se ele não se aproximar de Deus. Iluminismo e pós-modernismo. O iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição, buscavam resposta na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Os sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida, ou seja, os valores não eram absolutos, eram relativos. Aí entra agora a deturpação da doutrina do pecado. Ou seja, não existe algo absoluto, não existe algo totalmente correto, é relativo. O que para você, Guilherme, é errado, para mim pode não ser. É relativo, e Deus ele me aceita dessa forma. O que para mim é certo, para Raimundinho pode não ser. E Raimundinho diz o quê? Deus ele me aceita dessa forma. Então o iluminismo, ele vai dizer isso. O pós-modernismo, ele vai dizer isso. Tudo é relativo. Depende do que? Do ser humano. Ou seja, ele diz que a instituição religiosa, ele diz que a crença, ela é o que? Dispensável. Que o homem é a razão do seu próprio destino. Não existe para que Deus? O homem é que diz o que é certo e o que é errado. Veja só, nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo, em que os relacionamentos se tornaram superficiais. Nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcaram esse movimento foram o hedonismo e narcisismo. O que significa hedonismo? É o homem no centro. Hedonismo. Hedonismo. Sei não. O hedonismo é o conceito que tem como o prazer, o deleite, como o bem supremo. Recentemente, a gente já falou aqui, que o cantor que era gospel, né, cristão, Jessé, ele se assumiu, né, disse que agora é homossexual, né, porque ele disse que o prazer dele, ele não conseguia, ele já tentou, orou a Deus, pediu e não tirou, mas ele se tornou o que? Refém do seu deleite, do seu prazer. Isso é o que? Hedonismo. Hedonismo. Ele tem o prazer dele como bem supremo. Ou seja, a fraqueza da carne dele. Fraqueza da carne. Todo homem tem. Tem uns que é o alcoolismo, aquele crente que diz, não, eu vou beber porque se me chama para aquilo, não é errado. Minha carne só cai na bebida, eu vou fazer o quê? Mas isso é hedonismo. Ou seja, o seu prazer é o seu bem supremo. Desejo da carne. Exatamente. O iluminismo e o pós-modernismo, ele prega isso. Ei, peraí, se o seu corpo quer, se seu corpo manda, se sua mente que está cauterizada, escute, quando a nossa mente está cheia disso, é claro que a gente vai querer. É claro que a gente vai desejar. Então não faz mal. Exatamente. Aí o hedonismo diz o quê? Que o prazer é o bem supremo. E o narcisismo quer dizer o quê? Nós vemos isso direto nas redes sociais. O que mais tem? Amor pela própria imagem. Narcisismo.
Narcisismo. Amor pela própria imagem. As mulheres têm que tirar uma foto seminua. E eu não sei que contorcionismo é esse que tem que tirar uma foto batendo de costas assim, mostrando. Não sei, eu não entendo. As fotos tem que ser de frente, né? De frente. Eu não sei se... Uma pastora, né? vira as costas todo aquele contorcionismo. Brava, Tiago. O conhecimento é pelas costas. Seminua. Seminua, cheia de vaidade. Amor pela própria imagem. Ah, Deus me criou dessa forma, mas eu não quero ser dessa forma. Eu quero, não sei, vou botar meu cabelo ruivo, vou raspar. Tem uma mulher que raspa aqui agora, né? Fica aquela pataquada, coisa feia. Negócio aqui raspado, né? Já. Amor pela própria imagem, que é o que? Entrar numa modinha. Amor pela própria imagem. É a moda do mundo, né? Mas tem jeito assim. Isso é uma pessoa narcisista. Ou seja, adora a si próprio. Não tem nem amor nem pelos outros. Não tem amor por Deus, só a ela mesma. E se a gente for analisar, nem a ela mesma ela se ama. Porque o que? É objeto divino, objeto sexual. Narcisismo. Amor pela própria imagem. Exatamente. Exatamente. Os homens também. Nós da Assembleia, a gente tem uma liturgia, um regimento. É mais duro? Até é mais duro. Mas é necessário que seja. Né? É necessário que seja. É a sã doutrina. Aí vai uma jovem da igreja para a praia de biquíni. Está errado. Que ponto, está errado. Está errado. Vá com sua roupa, vá trajada. O jovem vai para a praia, bota uma sunga. Está errado. Está errado, não tem para onde correr. Ah, mas é porque mudou-se as coisas, os paradigmas. Não, mas está errado. Pode mudar o que for, pode se dizer o que for, a palavra de Deus, ela ainda é a verdadeira palavra. Não sou eu que estou dizendo, não. Tem que registrar. Bota na rede social. Bota na rede social ainda. Por ele mesmo. Ele nem comeu nem bebeu. Ficou lá só se olhando, se admirando. E isso é algo que acontece hoje. Em busca da perfeição. Porque Deus ele nos fez em mais semelhança dele. Perfeito. Nossa natureza nos corrompe. Só que nós precisamos chegar a Ele para buscar a perfeição. Aquele que é santo, santifique-se mais. Buscar a santidade do Senhor. Nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcam esse movimento foram o hedonismo e o narcisismo. Na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido. Você pode o uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação e o consumismo desenfreado. Tipos de autoidolatria, para a gente adiantar. Idolatria da autoimagem, que é o que a gente acabou de falar aqui. A idolatria é tudo que se coloca num lugar de adoração a Deus. Tudo, tudo. Se é seu bem material, se é seu carro, se é sua casa, se é sua família, se é seu filho, se é seu pai, se é sua mãe. Se é você, colocou-se na frente, no lugar de Deus, a idolatria. Nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria
Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo de quem? Do pecado. Todo. O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, ou seja, ela é amante de si mesmo, ela é avarenta, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, é rebelde, sem amor para com Deus, e hedonista, é amante dos seus deleites. Desse modo, uma pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo. Não só redes sociais, mulheres mostrando o corpo, não sei o quê, dentro da igreja, dentro da casa de Deus, dentro do reino, tem aquelas pessoas que o quer se autopromover. Não, peraí, se não me botar num púlpito, na cadeira principal, cadeira do rei. E outra, tem que ser diferente a cadeira. Se tiver uma crostinha de ouro, melhor ainda, que a cadeira do rei, que quer se autopromover. Aquele que quiser ser o primeiro, ele vai ser o último. Agora, se você quer ser o último, você é humilde o suficiente, Deus ele vai te colocar em primeiro lugar. Não precisa ser passar por cima de ninguém. Não precisa ser passar por cima de ninguém. Ele também anseia por reconhecimento e de modo ilícito, veja só, quem se idolatra de modo ilícito busca estar sempre em evidência. Contrária à autoidolatria, a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo e não do homem, que ele cresça e que quem diminua. Quem tem que crescer e quem tem que diminuir? O meu o meu ego tem que diminuir. Idolatria no coração. O coração se refere às emoções, à vontade e ao centro de toda a personalidade. Ele também é descrito como enganoso e perverso, pois do seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, soberba e insensatez. Em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem aos ídolos em seu coração. Até tentam, aparentam que adoram a Deus. Chega aqui, canta bonito, prega bonito, fala bonito, rege bonito, mas tudo aquilo ali no seu coração é o quê? Só para se autopromover. Só para que a foto no Instagram tenha 30 curtidas. 1000, né? 30 curtidas é pouco, né? 30 mil curtidas. É só para que esteja engajamento. Só para isso. Para se autopromover. Assim, quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo quando prioriza a reputação pessoal, busca o prazer como bem maior, nutre tendência supersticiosa e possui excessivo apego aos bens materiais. Quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo. Ele prioriza a sua reputação. Espera aí, eu sou pastor, se não botar no povo, está errado. Ah, eu sou diácono. Se não dizer diácono, vamos ouvir o diácono fulano. Não, ei, você não me chamou diácono. Você me chamou, vamos ouvir o irmão de tal. O título é maior. Espera aí, eu sou missionária. Eu sou pastor. Você pode passar 60 anos. 60 anos. Quando Davi pecou, o profeta Natan ele foi repreender. Davi era rei. Tinha que ser respeitado por ser rei. Mas ele pecou. Escute, cargo de ninguém, posição de ninguém, pode impedir de você falar o que é a verdadeira palavra, e o que é o verdadeiro evangelho. Ninguém pode lhe impedir de falar o que é o verdadeiro evangelho. Ah, é diácono, é presbítero, é evangelista, é pastor, é missionário, não importa, errou, tem que ser dito, tem que ser combatido, claro, tem que ser combatido e zerar pelaquela alma para que ele não saia. Combater e dizer, irmão, você errou, assuma o seu erro.
ou então volta enquanto é tempo. Ah, mas eu sou missionário. Você pode passar 60 anos sendo missionária, e quando morrer, está no fogo do inferno. Título não vai te levar. Jesus, ele disse, profetas, aqueles que expulsam demônios, aqueles que pregam a palavra, vai chegar naquele dia e vai dizer, eu fui pregador, eu fui cantor, eu fui profeta, eu fui evangelista, mas ele vai dizer o que? Eu não vos conheço. Exatamente. Ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra de Deus no coração. A idolatria sexual, a falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, imoralidade, libertinagem. Escuta, acho que eu disse aqui, não sei se eu disse semana passada, nós já aprendemos aqui sobre as mídias sociais. Nós sabemos que tudo que tem de bom tem de ruim. Acho que eu disse aqui na semana passada isso. Mas eu tenho absoluta certeza que as redes sociais têm mais coisa ruim do que bom. Infelizmente, quando se tem um versículo na rede social, é só para a autopromoção. Só versículo de... Você pega aquele versículo isolado, né? De amansar o ego. Só para isso. Você vai vencer, você vai... Exatamente. Mas a maioria das coisas que tem nas redes sociais é o que? Libertinagem. É imoralidade. É sensualidade. E isso quando chega no seu coração, quando bate no seu coração, aí você tem que ter o que? Está realmente imerso no Espírito Santo para que você combata. Para que você combata. Você não é autossuficiente, eu não sou autossuficiente. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. É o altar da idolatria sexual edificado no coração. Então a adoração de Deus é trocada pelo culto ao corpo, a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio dos pecados. A orientação bíblica para escapar desse mal é a seguinte, Gálatas 5,16: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão o desejo da... Qual é o segredo? Viver em Espírito. Então o homem, como prega o renascentismo, o humanismo, ele não é autossuficiente. O homem não é ético, não é moral sozinho. Ele precisa de Deus. Ele precisa viver no Espírito para não satisfazermos o desejo da onde dá. O Espírito ele está pronto, mas a carne ela é o quê? Fraca. E se quem ora tem que fazer o quê? Quem ora tem que fazer o quê? Orar mais. Quem jejua? Jejua mais. É ou não é? Por quê? Porque quanto mais você ora, mais o inimigo investe. Quanto mais você jejua, mais o inimigo investe. O Espírito seu pode estar pronto, mas essa carne a todo momento, ela quer o quê? Sucumbir. E se não nascermos de novo e vivermos no Espírito, imerso no Espírito, nós vamos ceder aos desejos desenfreados da carne. Então, quando a criatura... Como diz aqui, quando a criatura vale mais do que o Criador, quando nós deixamos de atender e renunciar o nosso eu, quando nós deixamos de renunciar para satisfazer esses deleites, somos amantes do deleite. Não amamos a Deus, mas amamos o quê? O prazer da nossa carne. Praticamos o hedonismo, somos narcisistas, ou seja, amamos a nós mesmos e amamos os nossos prazeres e os nossos deleites. Quando fazemos isso, nós estamos colocando o Criador em segundo plano e estamos dizendo que valemos mais do que Ele, ou seja, estamos dando mais valor à criatura. E nós sabemos que fomos criados do pó, somos pó, morreremos e para o pó voltaremos. Mas o Espírito, ele vai ser levado para quem? Para Deus, e lá ele vai julgar. E lá, como diz o apóstolo Paulo, Romanos 1, versículo 20, na parte B, ele diz que entende claramente se vê pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem
inexcusáveis, ou seja, não temos desculpa, sabemos quem é Deus no nosso andar, no nosso falar, no nosso respirar, no nosso comer, nas coisas que vemos, nas coisas que ouvimos, nas coisas que sentimos. Sabemos que Deus existe, Ele é justiça e que um dia virá, mesmo sendo amor, como juiz para julgar todos, grandes e pequenos, gordos e magros, branco e preto, seja lá quem for, rico ou pobre, Ele irá julgar a todos, e naquele grande dia não vai ter o quê? Desculpas. Então que possamos adorar somente ao Criador e não a criatura. E que nessa manhã venha aprender que a criatura não se refere só se a gente for adorar a outro, senão a nós mesmos. Quando nos recusamos a vir para a casa de Deus, pelo um prazer nosso, quando nós nos recusamos a seguir o que é a diretriz do Espírito Santo, pelo prazer da nossa carne, damos mais valor ao nosso prazer, ao nosso deleite, do que andar em santidade com Cristo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém? Que Deus e Cristo abençoe. A nossa pergunta é: aonde nós identificamos de tudo quanto nesta manhã nós aprendemos? Aonde nós precisamos nos identificar? Em que lugar nós estamos diante do Senhor? Que cada um de nós, amado, possamos nos priorizar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, demais coisas vos serão acrescentadas. Está com problema? Busca a Deus. Está alegre? Continue glorificando e exaltando o nome do Senhor. Esse é o propósito que nesta manhã nós aprendemos, possamos vivenciar, viver para todos sempre. Amém? Sabemos, amado, que o mundo, como diz a palavra do Senhor, jaz no maligno. Então precisamos, amado, sabemos que o nosso futuro depende de hoje. Amém? A nossa escolha. Amém? Para onde nós iremos amanhã? Depende do que nós escolhemos hoje. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Espírito de Deus continue falando melhor em vossos corações. Amém?